pensa que já viu de tudo, aparece algo para nos surpreender, né? Vocês já devem ter visto a última declaração do Ciro, onde ele pede, praticamente ele implora para que Lula abra mão de sua candidatura, para que venha como vice, né? Ciro quer o Lula de vice e, bem, isso é uma coisa bem doida por vários motivos, mas eu vou elencar aqui dois principais, né, que eu acho que resumem muito bem o quão louco é esse movimento de Ciro. E também vou tentar explicar aqui porque que eu acredito que o Ciro tomou essa atitude, que eu acredito que seja sem lógica, tanto para o Lula, para os petistas, para os ciristas, para todo mundo. É totalmente uma coisa totalmente sem sentido. Primeira coisa é o seguinte: o Lula está aparecendo aí em primeiro lugar. Nessa última pesquisa, Lula já lidera a corrida eleitoral para 2022 e tanto lidera no primeiro turno quanto no segundo turno também contra o Bolsonaro, né? O que quebra aquela narrativa estúpida que muitos ciristas colocam de que só Ciro vence Bolsonaro, não sei o que, sendo que Ciro não tem nenhum apelo popular, né? Além disso, Ciro perdeu votos, perdeu diversos apoios quando Lula entrou na jogada. Inclusive figuras como o próprio Felipe Neto e até figuras muito mais bizarras aí da direita, inclusive, já vem falando, já vem se posicionando em favor do Lula para evitar o Bolsonaro. Ou seja, muitos já se deram conta de que não vai ter espaço para a terceira via. Inclusive o Felipe Neto falou dessa forma como eu estou falando, não vai ter espaço mesmo para uma terceira via, né? Vai ser Lula contra Bolsonaro e todos nós vamos ter por uma, vamos dizer assim, obrigação moral, né? Ainda que para mim não é problema nenhum votar no Lula, nunca foi, nunca vai ser. Mas para aqueles que têm algum problema em votar no Lula, vai ter que votar tendo em vista aí o panorama que vem se desenhando de polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas a outra questão também muito estranha é que desde 2018 a postura do Ciro em relação ao PT e principalmente em relação ao Lula tem sido de ataques absurdos, constantes e cada vez mais fortes e cada vez mais loucos, né? Ataques incessantes, né, do Ciro e muitas vezes visando, falando em conquistar um eleitorado dos bolsonaristas arrependidos e tudo mais. Então assim, há um ataque cada vez mais direitista do Ciro. Inclusive ele assinou aquela carta lá junto com aquela direitalhada toda, tudo que há de pior na direita, né? E vem organizando um grupinho ali, Mandetta, FHC, Dória, Luciano Huck, né? E outros mais. De repente o Ciro aparece e diz isso. É uma coisa assim bem sem lógica mesmo, né? Que me faz pensar que é uma atitude desesperada, né? Há poucos dias nós tivemos uma declaração do presidente Lupe, né, o presidente do PDT, falando que podia ser que o Ciro não fosse o candidato dele. Depois ele se retratou, disse que não, que o Ciro vai ser. Mas está claro, né, que dentro desse grupo aí, desses seis figuras aí que podem ser o candidato, entre aspas, do centro, não é? Do centro, uma frente que se diz frente ampla, onde só tem a direita, né? Que quer se opor aí a Lula e Bolsonaro, né? Que é o rumo que o Ciro vem tomando. Mas todas as declarações que foram dadas dessas figuras e de outras figuras que estão aí compondo esse grupo, ajudando, né, a compor esse grupo, dizem que ainda não escolheram. O Fernando Henrique, por exemplo, disse agora, há poucos desses dias, né? Acho que ontem mesmo, que não sabe ainda, né, quem eles vão apoiar aquele que tiver mais apelo popular, mais força popular, que não seja o Lula nem o Bolsonaro. Mas
como está muito polarizado e nenhum desses candidatos que eles vêm colocando vem sendo bem pontuados nas pesquisas, nenhum. Nem Moro, nem Huck, nem Mandetta, nem Ciro tem dividido os votos, né? Isso é difícil. Talvez se eles juntarem todos mesmo e lançarem uma candidatura, que é a única possibilidade de ter algum candidato que consiga deslanchar um pouquinho para tentar ir para o segundo turno. O que vai ser, sem dúvidas, muito difícil. Muito difícil. A tendência, como a maioria vem observando muito bem, é uma polarização entre Bolsonaro e Lula, que é a coisa mais esperada, né? O Bolsonaro é o atual presidente e o Lula é a figura política no Brasil de maior destaque, que sempre foi o protagonista, né? No cenário político brasileiro. Um momento tão difícil, tão complicado, muita gente quer a volta do Lula, né? O melhor presidente que o Brasil teve. Então, assim, é muito natural essa polarização. E caso realmente Bolsonaro e Lula disputem a eleição em 2022, muito provavelmente eles serão os dois candidatos. Então, essa atitude do Ciro me parece uma atitude de desespero, de alguém que está vendo que não vai dar para chegar, que mesmo com apoio, que talvez muito provavelmente não consiga o apoio para ele ser o candidato dessa centro-direita, dessa direita, que é anti-Bolsonaro e anti-Lula, e mesmo que ele seja, ainda vai ser muito difícil. Então, parece uma atitude de desespero. Então, aí ele pede pro Lula ser vice dele. Lula, por favor, seja o vice. Lula, faça um bem pro país. Mas não faz sentido, né? São as pessoas que devem escolher quem é o melhor, e as pessoas querem o Lula. Então o que faz mais sentido mesmo é o Lula ser o candidato à presidência. O Ciro nem sequer tem a humildade de pedir para que ele seja o vice. Ele não quer ser vice de Lula, ele quer que o Lula quer colocar uma situação ali. Eu acho que ele nem quer colocar a situação dele ser vice de Lula. Ele quer lançar isso, acredito eu, pro Lula dizer que não quer, não aceitar, e ele depois falar: olha o Lula como é uma figura, quer ser o protagonista, quer a hegemonia, aquele discursinho estúpido que a gente já tá cansado de ouvir dessa galera ciristóide, né, aí da cirosfera, que sabe, enche o saco isso, né? Então, assim, ou é um desespero ou é mais uma estratégia completamente estúpida do Ciro Gomes, né? Que é uma figura que vem agindo principalmente nos últimos 2 anos, de maneira completamente errática, né? E só vem prejudicando a gente, só vem prejudicando a nossa visão, a nossa interpretação sobre os acontecimentos, dado a sua vontade de criticar e de rebaixar o PT, tentar rebaixar o PT, tentar rebaixar o Lula, né? Inclusive nessa última entrevista ele fala de uma maneira meio contraditória, né? O Lula foi muito importante, não sei o que. É engraçado porque várias vezes, em várias outras entrevistas, ele não reconhece isso, né? Aí como agora ele tá querendo que o Lula seja vice dele, aí ele vai e diz isso. E na mesma entrevista ele diz que o Bolsonaro vai vir com um discurso que é anticorrupção e que o Bolsonaro, de certo modo, tem razão. Então, olha aí, na mesma entrevista, ele ainda ainda promove esse discurso lava-jatista, PT corrupto, não sei o que, essa coisa toda. Então, assim, gente, o Ciro é uma figura, assim, que não faz sentido, não consigo enxergar sentido, lógica, né, em quem está o apoiando, dadas suas enormes contradições, suas enormes incoerências. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.